Olá, estamos hoje no dia 29 dos 365 dias que o universo nos concedeu, num presente chamado Ano de 2025. Hoje é uma quarta-feira. Ai. Mas isso é apenas o começo. E hoje é o segundo episódio do Café com a Maria. Vamos lá? Eu te ofereço, com muito amor e alegria, esse programa diário, com temas bem interessantes, sem querer fazer a roda rodar, mas querendo fazer entender o significado de situações que nos prendem. Como hoje vamos falar sobre o medo diante de novos desafios. Você já ouviu muito isso, mas como superar esse medo? Sentir medo diante dos desafios é como querer mudar, mas não querer pagar o frete. Entendeu? Mudar, mas não querer pagar o frete. Você anseia, você pede, implora para o universo por mudanças, por uma situação nova, está começando um ano novo. Você implora, você quer, você está disposto. Mas quando chega, você não quer pagar o frete da mudança. Se sente com medo, fica lamentando, e olha, toda pessoa, sinto em te dizer, toda pessoa que lamenta não quer agir. Não quer agir, ela só quer lamentar. E quem consola a pessoa que está com esse medo, está apoiando a sua não ação. Entenderam? Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui para a Índia, saindo de viagem, meu neto percebeu um medo em mim. Aquele medinho que dá aquele friozinho na barriga, que eu ia sozinha, ia para São Paulo embarcar e não conhecia ninguém do grupo, ninguém. E ele me perguntou, vó, você tá com medo? Eu respondi um pouquinho. E ele me disse, na lata, vai com medo mesmo. E foi assim que eu fui. Eu venci o medo. Aliás, durante os 30 dias que eu estive lá, eu nem lembrava mais do medo. Então eu venci. Se essa é a sua dor, medo diante de novos desafios, é importante que você entenda o motivo que te faz temer. Todo desafio, porém, é um obstáculo. Não se iluda. Todo desafio é um obstáculo. E se a gente quer atingir um determinado objetivo, nessa caminhada que estamos, nós temos duas saídas, meus amores. Duas únicas saídas. Encarar o desafio, olhar fundo no olho do leão, mesmo tremendo nas bases, ou desistir. Só tem essas duas saídas. Ou vai para frente, ou desiste. E a maioria desiste antes de tentar. Só de ouvir os comentários que a Índia é suja, tem pobreza, todo mundo é porco, que é isso, que é horrível, que crema gente, que joga no rio. Várias amigas que tinham topado fazer a viagem comigo desistiram. Tanto é que eu saí de Volta Redonda só eu e eu. Porque eu não desisti. E eu te pergunto, por que deixamos de tentar antes de desistir? Quem desiste, fica com a experiência do outro, não com a sua própria. Correto? Por isso você não deve desistir. Vá ter a sua própria experiência. Deixamos de tentar porque quando criança não nos deram a oportunidade de aprender a querer e lutar pelo que queríamos. É a síndrome de ter tudo nas mãos. E quem entrega tudo de bandeja a alguém, simplesmente está lhes dizendo o quê? Você não é capaz mesmo? Aqui está. Ou uma frase que eu considero cruel. Eu fiz porque sabia que você iria falhar. Deixa que eu faço,
mais rápido e melhor do que você. E assim vamos acumulando no nosso computador interno chamado subconsciente crenças limitantes para uma vida inteira, desde a infância. Quantos anos você tem? Faz a conta. Há quanto tempo você vem lutando com essa autossabotagem que te fizeram crer que você não era capaz? Então chega na fase adulta, eu me saboto diante de algo que é meu sonho. Era meu sonho ir à Índia, completar 70 anos lá. E daí, tem outros lugares maravilhosos? Sei que existe, mas era lá que eu queria ir. E foi lá que eu fui. E não me arrependo, foi maravilhoso. Mas sempre vem o medo de falhar. Aí eu procrastino. Sabe o que é a procrastinação? É o próprio medo de falhar. Então eu vou empurrando com a barriga. Amanhã eu faço, depois da manhã eu vejo. Na espera, chamada esperança, de que alguém, como lá atrás, venha e faça o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer. Isso está instalado na minha mente. Fizeram? Então, isso gera em mim a ansiedade. Eu fico ansioso diante do novo, porque eu estou esperando sempre que alguém faça como faziam lá atrás. É a falta de ter deixado você experimentar, ter vivenciado, caído, levantado, dado com a cara na parede, mas você experimentou. Ninguém consegue fazer omelete sem quebrar os ovos. E nem mudar sem pagar o frete da mudança. Então, às vezes a gente até desenvolve um perfeccionismo, sabe para quê? Só fazemos as coisas que temos certeza absoluta que será bem sucedido, que dará certo. O que emocionalmente eu estou falando é que você adquire baixa autoestima. Só faz o que eu sei que vai dar certo, mas isso não existe. Isso é ilusão. O caminho se faz caminhando. Isso a gente sabe que é uma insegurança e excesso de negatividade em relação a si mesmo que você adquiriu. Por quê? Não deixaram você experimentar. Não deixaram você chorar um pouquinho com fome. Você esgoelava um pouquinho, enfiava a mamadeira ou o peito e te dava comida. Você estava com a fralda suja e ia lá correndo porque você esperneava, porque você entendeu que chorando as pessoas te socorrem. E hoje, na fase adulta, diante do seu desafio, você tem medo. Medo eu estou traduzindo no seu choro, no seu... E o medo você paralisa e está esperando que alguém venha fazer para você. Mas isso não vai acontecer mais, meu amor, porque você cresceu. Mas a criança que habita em você, a tua criança interior, continua esperando, porque você não trabalhou isso ainda. É só isso. E por mais que essa insegurança e receio sejam normais diante do desafio, é normal você tremer. É normal ter medo. Se você deseja crescer em qualquer área da sua vida, é preciso superar. Superar o medo dos novos desafios e se expor com a cara e a coragem às situações diferentes. Queria que você me visse a primeira vez que eu fui a Paris, com um mapa de Paris que eu queria andar. Era um desafio, eu enfrentei, fui a todos os lugares que eu me propus. Na minha planilha, eu planejei e fui. O que te falta, talvez, é uma planilha bem elaborada. Depois do acidente comigo, onde me machuquei no elevador, já contei no outro vídeo, presa por 1h30 e eu sou uma idosa de 74 anos, sem ar, 1h30. Se eu tivesse medo, se eu entrasse em pânico, o médico do bombeiro me disse que eu teria morrido. Mas o que eu mais ouço é: você ainda continua andando de elevador? Eu morro de medo de elevador. E eu analisei com a pessoa o seguinte: eu moro no 11º andar. Se eu ficar com medo de andar de elevador, todos os dias eu vou ter que subir 11 andares, carregando sacola de mercado, cansada depois de uma corrida, porque eu sou corredora de rua, por exemplo. E isso me faz ter certeza absoluta que os medos foram instalados no nosso computador chamado subconsciente lá na infância, quando não sabíamos
fazer essa análise que eu estou fazendo aqui. Que para que ter medo do elevador se eu preciso dele? A mesma situação não repete 2 vezes. Então, quando não sabíamos analisar, lá atrás entrou como verdade. Mas hoje eu preciso analisar essas verdades que são falsas, na maioria das vezes. É como eles tinham para obrigar você a ficar quieto. Fica quieto, senão o boi vai te comer. Fica quieto, senão o boi da cara preta vai entrar aqui dentro de casa. E você se encolhia com medo do boi da cara preta. Eu vou te colocar no escuro se você continuar fazendo isso. Você tem medo de escuro. E assim por diante. Seria uma live inteira eu falando disso. Porque quando você chorava, a comida aparecia. Então você esguela hoje diante de um novo na espera, falsa esperança que alguém vai fazer. Mas hoje quem tem que fazer é você. Mas o adulto que você é tem condição de analisar toda e qualquer situação. Inclusive a situação dos desafios novos. E trabalhar isso em sua mente, em função de eliminar os medos que o prendem e o mantêm na escassez. O medo de desafios novos está intimamente ligado à nossa mente, ao nosso estado de saúde mental. Se evitamos constantemente situações desafiadoras, meus amores, por medo, seja lá medo do que for. Eu, por exemplo, tinha medo de rato. Já desmaiei por causa de rato. Hoje eu não tenho mais, porque eu encarei o bichinho. Não pego na mão. Claro, ele é nojento, é sujo, traz doença. Mas ele não me mete mais medo. A ponto de eu desmaiar correndo, porque ele corria também. Hoje eu vejo um camundongozinho, acho engraçadinho, bonitinho, mas eu não vou ter medo daquele bichinho, daquele tamanhozinho. Eu tive que trabalhar. Como que o adestrador paralisa um leão? Olhando nos olhos do leão e não correndo dele. Então, essa é a receita. Tá com medo? Olha para o medo. O que está te dando medo diante desse obstáculo? Porque isso pode nos levar a sentimentos de depressão e ansiedade. Eu estou paralisada, eu fico ansiosa. E como não chega alguém quando eu era criança, chegava, eu fico ansiosa, eu entro em depressão. E isso vai tornando um ciclo vicioso, que se torna muito difícil de se quebrar. Essa é a ansiedade diante do novo. Eu paraliso e fico esperando que alguém venha me socorrer, como me socorria quando eu gritava que eu estava com fome e eu mamava ou comia. O medo de novos desafios pode ser paralisante, eu sei que é. Diante de um leão, diante de uma cobra, você paralisa, está certo. O medo é para isso, para você não se envolver em coisas piores. Mas ele pode ser transformado em fonte de motivação. Por isso eu estou aqui falando para vocês. O medo que eu tinha lá atrás de rato, eu transformei em motivação para falar de medo. Medo de elevador, medo de ficar presa no elevador. Se você reconhecer que o medo é uma resposta àqueles fatos antigos que você absorveu na infância. Eles chegam na hora e eles querem te responder. Mas lá você não tinha capacidade de questionar os porquês nem os paraquês. E hoje você tem. Porque essa criança interna não foi trabalhada. Você pode trabalhar e dizer para ele: eu vou porque eu quero vencer esse obstáculo. Para quê? Para eu me sentir realizado. E entendendo que, na verdade, ele está te escravizando e eu não quero mais ser escravo de um medo bobo, idiota, que está me tirando todas as maiores oportunidades que têm chegado na minha vida. E você, com certeza, conseguirá vencer esses desafios. Adote uma mentalidade de crescimento, onde os desafios são vistos como oportunidade de aprendizado. Olha o que eu aprendi. E é essa energia do medo, quando canalizado, te impulsiona a ações para as suas conquistas mais significativas. Porque você sai da paralisação,
com uma energia que você impulsiona. Agora eu vou, agora eu quero. E aí você conquista. Mudar velhos hábitos, eu sei. E substituir velhos padrões requer muita disciplina. Os velhos hábitos a gente vem arrastando. Quantos anos você tem? E padrões antigos precisa de disciplina, porque esses padrões foram dos seus pais, dos seus avós. Qual a diferença que você tem para os seus avós? Esse tempo de existência difere você, porque os hábitos hoje têm que acompanhar o tempo que você está vivendo. Eles viveram naquele tempo, nem celular existia. Telefone era tocado à manivela. E hoje você está na era digital e quer pensar como eles, agir como eles, ter o medo que eles tiveram? Isso é impossível. Não dá para crer. Busque questionar sua mente com muita disciplina e esforço. Busque, questione agora qual é a sua verdade. Não é mais a verdade deles, numa época totalmente diferente da nossa. Faça perguntas tipo, será que o que eu estou pensando é 100% verdade? Será que o que estão falando da Índia é 100% verdade a ponto de eu não querer ir? Eu tenho que ir lá e ver com meus próprios olhos, fazer a minha própria análise. Se foi ruim, eu dizer, realmente, você tinha razão. Mas como foi maravilhoso, eu tenho como argumentar. Será que realmente eu não consigo? E se eu tentar de verdade? Será que esse desafio que está me colocando tanto medo é tão grande assim? Ou é do tamanho de um camundongo que me assustava? Será que eu sou o primeiro, a primeira na face da terra a enfrentar esse tipo de desafio? E olha, preste atenção. Se alguém te disser isso é impossível, eu ainda te digo mais. Questione o impossível. Por quê? Se Thomas Edison não tivesse questionado o impossível, nós não tínhamos lâmpada elétrica, luz para nos iluminar. Ainda viveríamos com a vela acesa. E se Santos Dumont não questionasse o impossível, você, eu, não teríamos viagens rápidas de avião, graças a ele questionar o impossível. Questione também todo o impossível da sua vida. Uma boa dica é conhecer histórias de sucesso de pessoas que já superaram desafios maiores do que os seus desafios atuais. E se sentirá assim motivado. Busque lá na literatura quem venceu esse desafio que eu estou aqui na minha frente. Transforme seu medo de encarar seus desafios. Só você pode fazer isso. Imagine uma nuvem que está bloqueando o sol justo no dia que você decidiu ir à praia pegar um bronze. Aí você desiste. Passado algumas horas, a nuvem se dissipou, foi embora e o sol voltou a brilhar. Como você se sente? Pé da vida, não é? Mas por que você desistiu de imediato? Por que você não tentou, não foi assim mesmo para a praia? Que a hora que ela foi embora você já estava na praia. Agora você está em casa, tem que pegar o carro, tem que dirigir. É simples assim, gente. Ou seja, nada na vida é permanente, nem a nuvem que está cobrindo o sol no dia de hoje. Encare o desafio como um estado de impermanência, pois assim é a vida, nada é fixo, mas sim um processo de evolução e crescimento. Ouça mais isso para encerrar. Quem fica dramatizando e sofrendo pelos desafios só vai machucar a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Joia rara para o universo, para o Criador, por isso que Ele te criou. Você é joia querida, desejada por Ele. E, consequentemente, com essa lamentação, você vai influenciar as pessoas à sua volta, com a sua dor, com as suas palavras, com o seu estado negativo emocional. Busque ter clareza emocional sobre o que deve ser feito. Faça um bom planejamento com metas viáveis, claras.
Tudo depende de planejamento, de conhecimento para você dar a volta por cima, dessa vez e sempre, diante de qualquer desafio. E sem medo de ser feliz. Uau! Gostaram? Entenderam? Eu sei que você vai enviar, vai compartilhar esse vídeo para muita gente, porque muita gente ainda não entendeu essa simplicidade, como vencer o medo diante de novos desafios. Esse é o 3º episódio do Café com a Maria. Vamos ao próximo, sexta-feira, no mesmo horário. Gratidão.